Imagine você estar no lugar errado, na hora errada. Agora imagine estar em dois lugares errados, em dois momentos que mudaram o mundo, e sobreviver aos dois. Essa é a história de Tsutomu Yamaguchi, o único ser humano reconhecido oficialmente por ter sobrevivido aos dois bombardeios atômicos da história, Hiroshima e Nagasaki. Uma história real de terror, dor e sobrevivência. Agosto de 1945. O Japão estava devastado pela guerra. Cidades em ruínas, suprimentos escassos e um povo esgotado. O exército imperial resistia, mesmo com a iminente derrota. Os Estados Unidos, em segredo, preparavam algo que o mundo jamais havia visto. No dia 6 de agosto, o avião Enola Gay decolou com um único objetivo: lançar a primeira bomba atômica da história sobre Hiroshima. A bordo, uma arma chamada Little Boy, que mudaria tudo em segundos. Tsutomu era um engenheiro naval de 29 anos, casado, pai de um filho pequeno. Trabalhava para a Mitsubishi e estava em Hiroshima a trabalho. Era seu último dia na cidade antes de retornar a Nagasaki. Na manhã de 6 de agosto, ele caminhava até o estaleiro perto do centro da cidade quando viu um avião no céu. Era mais um dia normal. Até que o céu se abriu. 8h15 da manhã. Uma luz branca cegante seguida de um calor absurdo. O chão tremeu. Os prédios desapareceram. Pessoas viraram sombras nas paredes. Tsutomu foi arremessado no chão a mais de 3 quilômetros do epicentro. Ficou com queimaduras graves no rosto e nos braços e os tímpanos perfurados. Atordoado, ele conseguiu se arrastar até um abrigo. Hiroshima virou um inferno. Gritos, corpos queimando, prédios em chamas, chuva preta caindo do céu. Mas mesmo assim, ele sobreviveu. 2 dias depois, Tsutomu decidiu voltar para casa em Nagasaki. Ele queria ver sua esposa e filho. Mesmo ferido, embarcou em um trem abarrotado de sobreviventes cobertos de sangue e desespero. Chegando em Nagasaki, contou a seus chefes e familiares o que havia acontecido em Hiroshima. Ninguém acreditou. Ninguém conseguia imaginar que uma única bomba podia destruir uma cidade inteira. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Na manhã do dia 9 de agosto de 1945, Tsutomu foi trabalhar. Estava explicando aos seus superiores o que havia visto. Quando, às 11h02, o céu brilhou pela segunda vez. Desta vez, era Fat Man, a bomba atômica lançada sobre Nagasaki. O impacto foi tão brutal quanto em Hiroshima. E pela segunda vez em 3 dias, Yamaguchi foi arremessado ao chão por uma explosão nuclear. O prédio onde ele estava desabou, mas de forma quase inacreditável, ele sobreviveu novamente. Com mais ferimentos, queimaduras novas, sangrando, ele ainda conseguiu voltar para casa onde encontrou sua esposa e filho, vivos. A esposa havia saído para buscar medicamentos para ele. Se estivesse em casa no momento da explosão, talvez não tivesse sobrevivido. Tsutomu ficou entre a vida e a morte por semanas. Teve febre alta, perdeu cabelo, sofreu com infecções e dores crônicas pelo resto da vida. Mas o trauma psicológico foi ainda maior. Ele viu cidades virarem pó, ouviu os gritos de quem morreu queimado e carregou a culpa de ter sobrevivido onde milhares não conseguiram. Mesmo assim, anos depois voltou a trabalhar. Criou seu filho. Viveu sua vida. Mas a memória nunca saiu de sua mente. Durante décadas, Yamaguchi evitou falar sobre sua história. Mas nos anos 2000, já idoso, resolveu compartilhar seu relato com o mundo. Ele se tornou um símbolo da paz e da resistência, alertando sobre os horrores da guerra nuclear. Em 2006, aos 90 anos, escreveu uma carta aberta ao presidente dos United, pedindo o fim das armas nucleares. Em 2009, o governo japonês finalmente o reconheceu oficialmente como sobrevivente dos 2 bombardeios atômicos, o único registrado até hoje. Tsutomu Yamaguchi morreu em 2010, aos 93 anos, vítima de um câncer no estômago. Mas sua história se tornou eterna, não apenas por ter sobrevivido ao impossível, mas por ter transformado dor em propósito. Ele poderia ter se calado para sempre, mas escolheu alertar o mundo. Escolheu dar voz a milhares que não puderam contar suas histórias. A história de Yamaguchi é mais do que uma coincidência estatística. É um lembrete brutal de até onde o ser humano pode ir. Tanto para destruir quanto para resistir. Sobreviver a uma bomba atômica já é impensável. Sobreviver a 2 em menos de uma semana é quase sobrenatural. Mas Yamaguchi era real, e sua vida é a prova viva de que a esperança pode sobreviver até mesmo no epicentro do inferno. Se essa história te tocou,
Deixa o like, se inscreve no Mundo Incrível e compartilha esse vídeo, porque histórias assim não podem ser esquecidas.